Aleluia, graça e paz. Vamos iniciando o nosso culto de oração nesta quinta-feira de muito calor que o Senhor nos deu. Amém. Seja bem-vindo, você que está chegando para cultuar conosco, ouvir a palavra de Deus. Nós já vamos iniciar. Mais um minutinho, nós já iniciamos o nosso culto. Você que já está conosco, compartilhe, né? Abra uma sala aí, ao vivo. Você pode fazer isso, compartilhando. Compartilhe a palavra de Deus com todos aqueles a qual você conhece. E aqueles que você não conhece também, porque o Facebook é cheio de pessoas que conhecemos e não conhecemos, não é verdade? E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre amizade, né? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, vamos iniciar o nosso culto então. Gostaria de orar antes de começarmos a leitura da palavra. Hoje é uma palavra bem objetiva. Eu peço perdão aos irmãos pelo ângulo aí que estou filmando. Eu não tenho tripé na minha casa, né? O tripé que eu usava antigamente é o tripé da igreja, né? Que nós usamos na igreja. Então a gente está improvisando aqui. Eu vou ser bem sincero que o meu tripé hoje está sendo uma tábua de passar roupa. E o suporte do meu celular está sendo um box da trilogia do Senhor dos Anéis, a qual sou fã. Amém? E assim a gente vai tentando fazer o melhor para o Senhor, não é verdade? Então peço perdão pelo ângulo, se estiver um pouquinho ruim de me ver, né? Eu coloquei aqui atrás da janela porque está bem quente aqui no apartamento. Assim entra um ventinho. Ficou legal que dá para ver bem a lua de fundo ali, né? Mas vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos engrandecer o nome do nosso Deus, que é o único digno de todo louvor, de toda honra e toda adoração. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver, fique à vontade na presença do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por tudo que o Senhor é para nós, principalmente. Por tudo que o Senhor nos ensinou neste dia, Pai, porque eu, com toda certeza em meu coração, aprendi muito com o Senhor neste dia. Deus, eu te agradeço porque o Senhor me ama. E, Pai, é tão bom sentir amado por Ti. É tão bom, Pai, Deus, sentir o Teu amor nos alcançando. É tão bom sentir a Tua graça, que é a provisão divina para nós, para vencermos o pecado. Pai, eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço porque através da Tua graça o Senhor nos faz andar em retidão. Fomos justificados pelo Teu sangue e pelo Teu sangue entramos na graça e através da Tua graça nos sentimos amados. Nós te louvamos por isso, Pai. Que nessa noite a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, que possa, Pai, penetrar, ó Pai, em nossos corações e em nossas mentes, para que crie raiz, Pai. Para que nenhum corvo venha ali roubar esta palavra, que são os espíritos maus, os pensamentos, assim como diz na sua palavra ali na parábola do semeador. Pai, nós cremos que quando a palavra cria raiz, é aí que nós temos profundidade em Ti. Então que nessa noite esta palavra possa criar raiz em nossos corações para frutificar, para crescer, e para que nós possamos estar a cada dia sendo mais parecidos contigo, Jesus. Para que nós possamos estar a cada dia vivendo em retidão para Ti, entendendo o quanto somos amados e que através do Teu amor, Pai, nós como recíproca possamos amar ao Senhor infinitamente também, assim como o Senhor nos ama, e viver uma vida eternamente para Ti. Em nome de Jesus é isso que te pedimos nessa noite. Amém, amém e amém. Boa noite, Maísa, seja bem-vinda. Irmãos, o texto que nós vamos ler hoje, ele está no Evangelho de João. E eu sempre aconselho aos irmãos, aqueles que me perguntam, né? Já fizeram essa pergunta para mim, poxa, gostaria de ler a Bíblia, mas de onde eu leio a Bíblia, né? Hoje nós temos o privilégio lá na igreja
de termos um grupo de leitura bíblica, né? Então o Rubão tem passado ali o planejamento, né? O plano de leitura anual da Bíblia, e aí você vai acompanhando, você vai lendo. Mas aqueles que não começaram do início, não é tarde para começar, você pode começar de onde está, né? Mas, poxa, Lucas, já me perguntaram assim, poxa, mas eu queria ler a Bíblia, mas eu não vou acompanhar o plano de leitura bíblica. Amém, irmãos? O importante é que você leia a Bíblia, amém? Esteja lendo a Bíblia, esteja conhecendo a palavra de Deus. E me perguntaram isso, por onde eu começo? Eu falei, olha, eu aprendi e sempre recomendo que quando você inicia a leitura bíblica, você inicia a leitura da palavra, muitos pensam assim, né? Vou ler a partir de Gênesis. Amém, pode ser, é do início, né? Mas eu sempre aconselho iniciar pelo Evangelho de João, porque o Evangelho de João conseguiu tratar com uma simplicidade maravilhosa, uma didática muito grande, o ministério do Senhor Jesus sobre essa terra, e o Evangelho realmente, ao qual nós temos que entender que a centralidade do Evangelho é sempre Cristo querendo restaurar o seu relacionamento conosco. E João trata muito bem isso. E essa mensagem que nós vamos estar lendo hoje, estar compartilhando, está em João, Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 15 também. E ali Jesus está falando algumas coisas, né? Um mandamento, como ele diz em João 15:12, né? O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aí Jesus começa a falar de amigos. Ele começa a falar algo muito precioso para as nossas vidas que devemos entender. No verso 14 ele inicia dizendo, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então nós já entendemos que nós seremos amigos do Pai, amigos de Deus, amigos de Jesus, se nós fizermos aquilo que o Senhor Jesus nos ordena, o Senhor Jesus nos chama. E aí no verso 15 ele diz assim, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Glória a Deus. Vamos ler de novo? João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Glória a Deus. Né? A Maísa colocou aqui o texto, o pastor Elane compartilhou conosco também, que ama o Evangelho de João, né? E que nós possamos estar a cada dia mais vendo a profundidade deste Evangelho. E o título dessa mensagem, através do estudo que eu tive pesquisando aqui, está falando assim, Jesus o bom amigo. Por que Jesus o bom amigo, né? Todos nós, a gente, desde a infância, desde que nós éramos pequenos, até esses dias atrás eu tive pesquisando alguma coisa, né? Nós tivemos muitos amigos, né? E eu comecei a pesquisar, entrei no Facebook, eu falei, poxa, deixa eu ver aqui se eu acho um grupo no Facebook das turmas que eu estudei na escola onde eu estudei, né? Eu achei ali um grupo da escola e fui ali olhando para ver, poxa, rever os amigos, quem sabe até conversar e tudo mais. Eu tive muitos amigos na escola, eu costumo dizer que eu era um cara, até brinquei outro dia, eu falei assim, poxa, eu faço 30 anos esse mês, né? Não sou tão velho assim de idade, né? Mas também já não sou tão jovem, já tenho 3 décadas vividas, então isso é um privilégio da parte do Senhor. E aí, eu lembrando um pouco atrás, lembrando de infância, falando com alguns amigos, nós relembrando sobre a infância, das brincadeiras que fazíamos, de como era legal ser criança na nossa época, hoje já não é tanto, né? Porque as crianças ficam muito, eu vejo assim, eu vejo pelo meu filho muitas vezes, poxa, dentro de um apartamento, cresce praticamente dentro do apartamento. Hoje os pais pensam muito se vão deixar o filho sair da casa ou do apartamento para ter uma amizade na rua, porque às vezes a amizade da rua é uma amizade que não é boa, né? Então nós ficamos muito preocupados com isso. Os pais sabem do que eu estou falando, né? Quem é pai sabe, quem é pai tem essa preocupação com os filhos. E
Na minha época já não era tão assim. Eu sou da década de 90, né? E os meus amigos são todos ali da década de 80, década de 90. E nós começamos a conversar e falar assim, cara, como nós vivíamos a vida ali, né, na rua, chutando bola, arrancava o tampão do dedo e brincava de um monte de coisa na rua, né? Fazia muita coisa na rua. E aí nós começamos a lembrar de amigos. Pô, eu conheci o fulano, poxa, eu tinha o ciclano que era meu amigo. E eram amigos que hoje, se você for ali, né, muitas vezes quando eu tô indo ali para casa dos meus pais, onde os meus pais moram, né, ali na Vila Arens, eu passo ali e eu vejo muitos desses amigos que cresceram comigo na rua, ainda moram ali e cumprimentam, e aí, Lucão, como é que você tá? E aquela coisa de, poxa, o cara era amigo, né? Nós jogávamos bola junto ali no campinho, e hoje já é pai, o outro já trabalha, o outro mudou, e a gente vê esse crescimento, mas o que a gente sempre lembra é que amizades, antigamente, eram amizades verdadeiras, né? Hoje é muito difícil você criar amizades que perduram, amizades verdadeiras, né? Eu costumo dizer, eu até conversei com a minha esposa outro dia, eu falei, poxa, eu consigo contar os meus amigos verdadeiros na palma da minha mão. Olha, esses são meus amigos, que são aqueles assim, que se eu ligar de madrugada, ele vai estar ali e vai falar assim, cara, eu tô indo. Né? Então, essa introdução começa dizendo da nossa amizade, de amizades que nós tivemos, que desde a infância nós já tivemos amigos, companheiros com quem podíamos contar, com quem podíamos chorar, né? Um verdadeiro amigo é aquele que sempre está presente nas horas que mais precisamos. Amigos, o amigo verdadeiro, né? Eu sempre falo isso, eu levo isso comigo. Existe amigo, existe colega. Amigo é aquele que está sempre com você. Amigo é aquele que, se ele precisar, ele vai tirar o dele para dar para você, se você estiver em necessidade, né? Quanto mais intimidade se tem com um amigo, mais segredo nós descobrimos dele. Porque ele passa a confiar mais e mais. Olha só que interessante. Então aqui nós estamos vendo que Jesus está falando assim, que ele já não nos chama mais servos, ele nos chama de amigo, né? E aí, esse estudo diz aqui que quanto mais intimidade nós temos com um amigo, mais segredos nós descobrimos dele, porque ele passa a confiar mais e mais. Olha só que interessante, quando nós paramos para pensar nisso, irmãos, a questão da intimidade com Jesus, com o Pai, quando nós buscamos ter intimidade com Cristo, nós buscamos o Espírito Santo de Deus, essa intimidade através da pessoa do Espírito Santo, com Jesus. O Senhor Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, ele revela os seus segredos para nós, porque ele começa a abrir mais o seu coração para nós. Quer dizer que Deus não confia em nós? Quer dizer que Jesus não confia na gente? Não é essa questão de confiança, porque Jesus, como o pastor Jeff nos ensinou através das lives durante a pandemia, ele já nos enxerga no plano final. Ele já sabe quem nós somos lá no futuro. Jesus, Deus, ele é eterno, então ele está no tempo. Na verdade, não é que ele está no tempo, ele é dono do tempo. O tempo está em suas mãos, né? Então, Deus, quando ele olha para nós, ele nos enxerga no futuro. É muito engraçado a gente pensar isso, porque para Deus nós já estamos na glória celestial com ele, lá no futuro. Mas ao mesmo tempo ele nos enxerga nesse tempo presente. E ele quer ter intimidade. Sabe, Deus ele deseja ter intimidade com o homem desde o início. Desde o início, Deus deseja ter intimidade com o homem. O Éden, quando Deus chegava no findar do dia, ele ia até o Éden e ele procurava por Adão, ele procurava por Eva e ele chamava os dois. Por quê? Porque ele queria ter intimidade, ele queria revelar os segredos dele, ele queria falar as coisas maravilhosas e poderosas que ele tem, que ele fez, que ele é para o homem. Então nós passamos a entender que Jesus é o nosso bom amigo e que quanto mais nós criamos intimidade com Cristo, mais nós teremos revelação dos seus segredos para conosco. Olha que maravilhoso isso. Jesus é esse bom amigo. O Senhor Jesus, ele tinha um relacionamento que ia muito além do relacionamento entre mestre e discípulo.
Nós precisamos entender isso quando nós olhamos para a Bíblia. Apesar de quando nós olhamos para Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que eles são... sinóticos não, são os evangelhos que são iguais entre si, eu esqueci o termo que fala. Esses evangelhos, eles dizem as mesmas passagens com óticas diferentes, né? Então um enxerga Jesus como mestre, outro como Senhor, e assim vai. E isso é muito interessante de ver, mas João, quando ele enxerga o evangelho de Jesus, ele enxerga essa intimidade que Cristo quer ter conosco. E isso é muito lindo, porque o relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos ia muito além de um relacionamento entre mestre e discípulo. Jesus transmitia o mais perfeito sentimento de amizade, pautado no amor e confiança. Então Jesus confiava em seus discípulos também. Ele amava seus discípulos. Cada um de nós temos uma pessoa em particular em quem temos por amigo. Contudo, sempre iremos nos decepcionar com os amigos desta vida, pois são imperfeitos. Quantos amigos você cultivou na sua infância, ao longo da sua vida, que você passou a ter amizade com aquelas pessoas e você contava os seus segredos, e nós muitas vezes entregávamos ali toda a nossa intimidade e compartilhávamos tudo e falava, cara, esse cara é meu amigo, ele é muito meu amigo, e de repente essa pessoa decepcionou você, decepcionou a mim, né? A nossa atitude diante disso, o Rubão sempre fala, eu gosto muito de lembrar sempre dessa frase que o meu sogro fala, que não é porque ele é pastor que ele é um super-homem, tem que ter consciência de que ele é homem e de que um dia ele pode nos decepcionar, assim como nós podemos decepcionar a ele, e deixar isso muito claro perante a igreja. Eu acho isso um gesto de muita hombridade, dizendo que, olha, um dia eu vou te decepcionar. Mas a sua atitude, ou a minha atitude, é de amar mesmo diante da decepção. Mas o que nós estamos vendo aqui é que os amigos da vida, aqueles amigos que nós começamos a ter durante a vida, eles são amigos que são imperfeitos. Eles são amigos que são falhos. Nós somos amigos falhos. Um tempo atrás eu comecei a pedir perdão ao Senhor e falei assim, Senhor, eu quero te pedir perdão se alguma vez eu afastei alguém do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe se através de uma atitude minha, se através de uma palavra minha eu afastei alguém da tua presença. Porque nós também devemos saber e entender, irmãos, que nós não temos só amigos imperfeitos, mas também nós podemos ser e nós somos amigos imperfeitos. Mas o que essa palavra quer dizer para nós é que Jesus, ele é um amigo perfeito, né? Decepcionamos-nos constantemente com as pessoas que amamos, pais, filhos, irmãos e muitos dos outros que nos entristecem com palavras, atitudes e gestos. Mas olha só que lindo esse texto. Não há como se decepcionar com Jesus. A cada palavra, gesto e atitude do Senhor, ele prova a sua amizade e amor para conosco. E é muito interessante nós começarmos a entender o quanto somos amados por ter o privilégio de ter Jesus como nosso amigo fiel. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. É isso que está dizendo ali em João 15, no verso 14 ou 12, que nós lemos antes de iniciar. E isso é muito importante, irmãos. Nós entendemos que mesmo que nós passemos por essa vida, nós tenhamos vários amigos e nós vamos ter, e muitas vezes nós seremos muitas vezes esses amigos, nós temos que entender que são imperfeitos, que o único amigo perfeito que existe é Cristo Jesus. E é com Ele que nós podemos entregar completamente a nossa intimidade, a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos. O que acontece muitas vezes é que vivemos em momentos da nossa vida em que nós não reconhecemos Jesus como esse verdadeiro amigo. E muitas vezes entregamos toda a nossa intimidade, todo o nosso emocional, toda a nossa vida diante de pessoas que são falhas e imperfeitas. Em vez de dobrar o nosso joelho para Cristo e falar assim, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. O Senhor é o meu amigo fiel.
Eu confio em Ti, porque eu sei que o Senhor nunca vai me desapontar. Eu sei que o Senhor nunca vai me decepcionar. Irmãos, creia, Jesus ele nunca vai nos decepcionar. Nunca. E isso é maravilhoso. Mas já colocou o versículo, a Yara entrou também dizendo, a paz, seja bem-vinda, Yara. E, irmãos, nós temos que entender que o amor de Deus, o amor de Cristo por nós é tão grande que ele entregou a sua vida pelos amigos. Olha só que coisa linda, como diz a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Nós temos um amigo verdadeiro, da qual aqueles que nós podemos contar em qualquer momento. Nós temos um amigo que é o nosso intercessor perante Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós temos um amigo que nós podemos confessar os nossos pecados, nos prostrar diante dele e falar assim, olha, eu pequei, eu falei, realmente eu sou falho. E nós sentimos o amor desse amigo fiel que é Jesus sobre as nossas vidas, nos abraçando, nos levantando nossa cabeça, fala, filho, você errou, você se arrependeu, mas nunca ache, nunca entenda, nunca queira pensar de que o seu erro pode definir aquilo que você é, aquilo o seu futuro. Os nossos erros do passado não definem quem nós somos perante Deus. Graças a Deus por isso. E graças a Cristo por isso, porque Cristo intercede por nós. Cristo, como esse verdadeiro amigo, ele intercede por nós perante Deus. Então nós temos que amar este amigo muito mais do que nós amamos muitas daquelas pessoas que passam na nossa vida. Não estou dizendo, irmãos, que você não tem que ter amigos. Tem amigos porque Jesus é um amigo. E Jesus tinha os seus amigos. Olha, a amizade é muito importante. Jesus não andou por essa terra só. Jesus tinha 12 que andavam com ele, nos quais um o traiu. Mas dentre esses 11 que sobraram, Jesus tinha 3 que eram íntimos. Que ele compartilhava algumas coisas a mais, que estavam ali sempre com ele junto. E desses 3, Jesus tinha um que era o único que deitava a cabeça sobre o seu peito. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou seja, é muito importante nós termos amizades. Jesus tinha amigos. Mas nós não podemos deixar de compreender que o nosso verdadeiro amigo, aquele que nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos apontar, é Cristo Jesus. E ele está aqui, ele é fiel. Aleluia, através da presença do Espírito Santo. A Bíblia nos dá alguns exemplos da presença do bom amigo. Eu gostaria de compartilhar, nós já estamos caminhando para o final. O primeiro exemplo é Daniel foi lançado na cova dos leões, na cova da morte. E ao amanhecer, o rei Dario foi até lá e gritou com uma voz sem esperança por Daniel. E Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre, que o meu Deus me livrou. O bom amigo estava lá e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Lucas, mas isso é uma representação do Antigo Testamento? Sim, mas Jesus, Deus, o Espírito Santo estão presentes em toda a história, irmãos. Não é porque Jesus veio como homem no Novo Testamento que ele só passou a existir na história do Novo Testamento. Não. Jesus também estava presente no Antigo Testamento, assim como muitas vezes é tratado como o anjo do Senhor. É o Senhor Jesus. Assim tem feito a todo momento, o bom amigo tem fechado a boca de muitos leões ao nosso redor. Quantos leões nós temos, né? Eu conversava com meu pai muitas vezes, converso com meu pai muitas vezes, e aí a gente fala, e aí, como é que tá, tal... E aí meu pai sempre tinha uma frase que ele falava assim, então bem, a gente está matando um leão de manhã, de tarde, de noite. Porque muitas vezes esses leões, não o nosso leão da tribo de Judá, não, esse nos defende, esse é o nosso amigo verdadeiro, nosso amigo fiel, aquele que ruge mais alto, aquele que é o nosso estandarte, esse nos protege, mas existem leões inimigos, né? A Bíblia diz que o diabo ele ruge como um leão querendo nos tragar. Mas é um leão banguelo, nós sabemos disso. Mas ele quer nos tragar, ele quer nos pegar. Ele quer dar um jeito de derrubar a gente.
E nós sabemos e nós entendemos que nós temos um amigo fiel que fecha a boca desse leão. Isso é maravilhoso. Nós temos que entregar a nossa vida em intimidade com o Senhor Jesus. Segundo exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da morte na fornalha porque havia uma quarta pessoa com eles. Quem é essa quarta pessoa? É o bom amigo Jesus. Estava com eles ali na fornalha. Terceiro, o rei Ezequias louvou o Senhor pela cura e ele disse assim: livraste a minha alma da morte, tu tão amorosamente abraçaste a minha alma. Olha que lindo isso que o rei Ezequias declarou. Só Jesus, o bom amigo, tem o poder para dar esse abraço em nossas almas. Quando você se sente aflito, quando você está em momentos nos quais a sua alma está, sabe, contrita, ela está a ponto de explodir, e nós passamos por esse mês, né, de setembro, que é como o mundo diz hoje, nós temos, né, esta campanha chamada Setembro Amarelo contra o suicídio, né, e muitas vezes e nós entendemos que realmente isso é uma doença da alma, né, que tem um contexto espiritual, sim, mas tem o contexto psicológico, que tem o contexto da alma, das emoções, e que nós entendemos que nós necessitamos de Cristo a cada dia mais como nosso bom amigo, porque Ele é o único que pode dar esse amor, inundar a nossa alma de amor. Aleluia, Senhor, obrigado por isso, Jesus, por ser o nosso bom amigo que abraça a nossa alma. Nós temos que entender isso, irmãos. Jesus é o nosso amigo fiel. Um outro exemplo, quando Lázaro morreu, e nós sabemos que Jesus ele amava Lázaro, porque a palavra diz isso. Lázaro morreu, Jesus encontrou Marta chorando e ela disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que lindo isso. Nas horas difíceis da nossa vida, nós sempre clamamos pela presença do amigo Jesus. O bom amigo estava lá para Marta para dizer assim: ó, teu irmão há de ressuscitar. Sabe o que isso quer dizer? É que nas horas difíceis, Jesus é quem vem com a sua voz doce, mas ao mesmo tempo penetrante em nossas almas, em nossos corações, e diz: ei, eu estou aqui, eu sou presente na sua vida, eu te amo, você é meu, você me pertence, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, levante a cabeça, continue, prossiga, você há de ressuscitar, você há de vencer, você já venceu, pois você é o meu filho, aleluia! Jesus é quem nos levanta, é aquele amigo. Eu vi outro dia uma imagem que postaram nas redes sociais, não lembro se foi no Instagram ou se foi no Facebook, de um rapaz jogando basquete no meio da sua equipe. Eu acho que ele erra uma cesta e quando ele vem voltando, ele vem cabisbaixo e de repente um colega de equipe, um amigo de equipe faz isso aqui no queixo dele, levanta o queixo. É de amigos assim que precisamos, mas Jesus é um amigo que sempre vai fazer isso conosco. Sempre. Jesus sempre vai erguer a sua cabeça. Quando você estiver triste, quando você estiver com a sua alma contrita, quando você estiver com o seu coração apertado a ponto de dizer: Senhor, eu não sei mais. Pai, eu não sei mais o que fazer. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo para baixo. Eu estou derrotado. Lembre-se que Jesus é aquele bom amigo que vai estar com você, vai olhar nos seus olhos e vai falar: levante a cabeça, pois você é o meu filho e você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Eu te amei. Levante a sua cabeça. Glória a Deus. Esse é o nosso amigo fiel, Jesus. Exemplo de número 5 para nós encerrarmos. De todos os discípulos, o que descobriu os segredos de Jesus foi João. As grandes revelações do Apocalipse, porque João tinha intimidade com o amigo Jesus. Ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, sentia o seu calor, sentia o pulsar do sangue no seu peito. Olha que coisa linda isso, irmãos. João era o discípulo amado de Jesus.
João era amigo verdadeiro de Jesus. João reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. João tinha intimidade com Jesus tão forte que Jesus revelava os seus segredos a ele. E quando nós falamos, quando aqui esse estudo diz, e a Bíblia diz sobre Apocalipse, nós vemos o quão maravilhoso isso é, porque Jesus revelou a João aquilo que estava por vir, a vitória dos santos. A vitória dos santos. A vitória, a renovação, a restauração dos santos, daqueles que estão em Cristo, daqueles que são amigos de Jesus, daqueles que têm intimidade com Cristo. João teve essa revelação da parte de Cristo e isso é maravilhoso. Olha só o que a intimidade com Jesus nos traz de benefício. Assim é a igreja. Tem intimidade com Jesus e a todo tempo está descobrindo os segredos desse bom amigo. E assim nós encerramos essa palavra de hoje, irmãos, que nós possamos entender que Jesus é o único verdadeiro amigo, fiel que nós temos. Alguns exemplos que eu gosto de dar, e quando nós olhamos ali para o livro de Mateus, que fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Muitos irmãos focam sempre na questão de olhar para as virgens e falar assim, poxa, eu quero ser aquele que é a virgem prudente, né? E tal, e ser a virgem prudente que tem um óleo de sobra, que quando o noivo chegar não será surpreendido, glória a Deus. Mas eu vou além, irmãos, porque eu aprendi isso e eu acho isso muito importante. Jesus quer ter um relacionamento de amigo conosco. Ele quer ser o nosso amigo, por isso que ele disse, eu já não chamo mais vocês de servos, mas sim de amigos. Irmãos, não quer dizer que nós não somos servos de Cristo Jesus, servos de Deus. Nós continuamos sendo servo-amigos, porque nós temos o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas o que Jesus estava dizendo é que Ele quer ter intimidade profunda conosco. E nesta passagem especificamente, em vez de ser as virgens que são prudentes, eu decido ser amigo do noivo. Amigo do noivo, porque o amigo do noivo é quem anuncia a hora que o noivo vem, já está preparado. E nós vemos vários exemplos que Jesus fala de ser amigos, de ser amigos. Então nós temos que entender que Jesus deseja ser o nosso bom amigo, que nós possamos entregar a nossa vida a Ele. A Maísa colocou um versículo de Provérbios muito maravilhoso que retrata realmente a Jesus. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Este amigo com certeza é Jesus. Glória a Deus. Porque como eu disse, Jesus é retratado desde o Antigo Testamento. A Bíblia anuncia Cristo. A Bíblia anuncia a restauração da intimidade, do relacionamento que Deus quer ter conosco. Um relacionamento de amizade verdadeira. O nosso bom amigo é Jesus Cristo de Nazaré. Que nós possamos ter isso em nossa mente durante este fim de semana. Em nome de Jesus, não se esqueça disso. Você tem um amigo que é fiel. Este amigo se chama Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria que você, que tem algum pedido de oração, colocasse agora nos comentários. Nós vamos orar encerrando e vamos colocar esses pedidos diante da presença do Senhor. Enquanto os irmãos escrevem os pedidos, eu quero lembrá-los dos avisos, que não são muitos, né? No domingo nós teremos o nosso culto, amém? Nosso culto às 9h30 da manhã, presencial e online. Incentiva os irmãos, não tenha medo, tá? Não tenha receio. O bom amigo cuida de ti e não vai deixar que nada aconteça. Amém? Fique em paz. Nós estamos com todos os cuidados necessários para estarmos na igreja, com as máscaras, com a higienização das mãos em todos os lugares. Nós temos nos preocupado em manter ali próximos só aqueles que são da mesma casa, e isso tem sido cumprido, isso é muito bom, amém? Porque as cadeiras estão separadas, né, com aquele distanciamento que é necessário. Então participe conosco, irmãos,
esteja conosco ali fisicamente. Nós temos capacidade para receber os nossos membros, os membros da nossa igreja, com tranquilidade, amém? Então participe fisicamente ali conosco, esteja presente no nosso culto, em nome de Jesus. Eu convido você, se ainda assim não se sentir em paz, não se sentir à vontade, amém, não tem problema. Nós estaremos online também fazendo a transmissão do culto para que muitas almas possam ser alcançadas para Cristo Jesus. Amém? Então domingo, às 9h30 da manhã, eu convido você para cultuar conosco, para celebrar a Santa Ceia do Senhor conosco. Amém, irmãos? Não havendo pedidos, eu acho que realmente ninguém colocou. Amém? Nós prosseguiremos então para o fim desse nosso culto. Eu agradeço por cada um que esteve aqui, escutando, compartilhando da palavra conosco, que você possa compartilhar este vídeo. Daqui a pouco o Rubão, eu sei que ele está sempre fazendo isso, tem sido uma bênção, compartilhando os cultos também no YouTube. Então você pode compartilhar o vídeo com quem você quiser. Amém. A Yara colocou o William Jefferson, que está em cirurgia. Nós vamos orar por ele em nome de Jesus. Deus está cuidando dessa cirurgia em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque nós temos o Senhor como nosso amigo. Aquele que quer ter intimidade conosco, aquele que deseja estar perto de nós, contando os seus segredos para nós. Um amigo fiel que fecha a boca dos leões, que nos traz o abraço da alma, que nos traz a cura, que nos traz o refrigério, que nos traz a palavra de ânimo. Jesus, eu te agradeço por ter este amigo, por o Senhor ser este amigo para mim, ser este amigo fiel para a minha vida, para a minha família e para os meus irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, eu te agradeço. Obrigado por essa palavra maravilhosa que antes de falar com os meus irmãos falou muito profundamente comigo, de que sou amado e que tenho um amigo que é fiel e que deseja estar comigo ao meu lado em todos os momentos. Pai, eu levanto um clamor agora pela vida do William Jefferson, que está em cirurgia. Pai, o Senhor é o nosso amigo e eu indico esta amizade para o William agora. Te peço que a tua presença esteja ali, Deus, nessa cirurgia, cuidando das mãos dos médicos, da mente deles, para que seja tudo feito com excelência, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E que o Senhor Jesus, como bom amigo, possa estar ali, na presença do teu Espírito Santo de Deus, o nosso Deus Espírito Santo, segurando o William em suas mãos. Eu declaro a tua bênção sobre as nossas vidas. Eu declaro que teremos um fim de semana maravilhoso na presença do Senhor, relacionando-nos cada vez mais em intimidade com o nosso amigo fiel. Obrigado por ser o nosso amigo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você possa ter uma noite de paz na presença do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Nós declaramos a tua palavra e encerramos este momento. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, ame Jesus. Tchau.